Nunca desista de seus sonhos. Autor Augusto Cury. Capítulo 1. O maior vendedor de sonhos da história. Pequenos momentos que mudam uma história. Pequenos detalhes mudam uma vida. Um marido deu um beijo na esposa e disse que ela estava linda. Havia tempos que não fazia isso. Ele a tinha ferido sem perceber. Seu pequeno gesto reeditou uma janela da memória da esposa onde havia uma mágoa oculta. A alegria voltou. A vida inteira precisamos de graça e gentileza. Platão, 1985. Um pai elogiou um filho. O elogio partiu do coração do pai e penetrou nos becos da emoção do filho, oxigenando a relação que havia tempos estava desgastada. Um beijo, um elogio, um abraço desferido no golpe de um segundo são capazes de superar uma dor alojada há semanas, meses ou anos. Os que desprezam os pequenos acontecimentos nunca farão grandes descobertas. Pequenos momentos mudam grandes rotas. Foi isso que aconteceu há muitos séculos na vida de alguns jovens que moravam à beira da praia de um país explorado e castigado pela fome. Pequenos momentos mudaram a maneira de pensar a existência. O mundo nunca mais foi o mesmo. A personalidade construída sobre o crepitar das ondas. O vento roçava a superfície do mar, que levantava o espelho d'água que produzia o nascedouro das ondas num espetáculo sem fim. As ondas espumavam diariamente e se debruçavam orgulhosamente na orla das praias. Alguns meninos cresceram correndo pela areia, pegavam as bolhas que se formavam no estalido das ondas. Elas brilhavam nas palmas das mãos, mas logo se despediam, dissolviam e vazavam entre seus dedos como se dissessem: eu pertenço ao mar. Erguendo o semblante para o mar, os meninos diziam secretamente: nós também lhes pertencemos. Assim era a vida desses jovens. Seus avós tinham sido pescadores, seus pais foram pescadores e eles eram pescadores, e morreriam pescadores. A história deles estava cristalizada. Seus sonhos, ondas e peixes. Sonhavam com os cardumes. Entretanto, os peixes escassearam. A vida era árdua. Puxar as pesadas redes do mar era extenuante. Suportar as rajadas de ventos frios e as ondas rebeldes toda a noite não era para qualquer um. E o pior, o resultado os frustrava. Cabisbaixos reconheciam o fracasso. O mar tão grande se tornara uma piscina de decepções. Todos os dias enfrentavam a mesma rotina e os mesmos obstáculos. Queriam mudar de vida, mas faltava-lhes coragem. O medo do desconhecido os bloqueava. Era melhor ter muito pouco do que correr o risco de não ter nada, pensavam. Na mente desses jovens não deviam passar inquietações sobre os mistérios da vida. A falta de cultura e a labuta pela sobrevivência não os estimulavam a grandes voos intelectuais. Viver para eles era fenômeno comum e não uma aventura indecifrável. Nada parecia mudar-lhes o destino, até que surgiu no caminho deles o maior vendedor de sonhos de todos os tempos. Um convite perturbador. Naquelas bandas, algo novo quebrou a mesmice. Havia um homem que morava por 30 anos num deserto. Seus discursos eram estranhos, seus gestos bizarros. Parecia delirar em seu modo estranho de viver. Estava perturbado com a ideia fixa de que era o precursor do homem mais importante que jamais pisaria na terra. Seu nome era João, cognominado de Batista. O que parecia estranho é que ele não convivera com a pessoa que anunciava, mas ela havia ocupado seu imaginário. Ele fazia discursos eloquentes às margens de um rio, descrevendo aquele homem com a precisão de um cirurgião. Multidões se aproximavam para ver o espetáculo das suas ideias. Ele teve a coragem de dizer que o homem que o aguardava era tão grande que ele mesmo não era digno de desatar-lhe as correias das sandálias. As pessoas ficavam perplexas com as suas palavras. Como podia um rebelde aos padrões sociais
que não tinha papas na língua, que não tinha medo de dizer o que pensava, elevar tão alto alguém que não conhecia. Que homem seria esse que João anunciava em seus discursos? Esses discursos desenhavam no anfiteatro da mente dos ouvintes os mais diferentes quadros. Alguns achavam que o homem anunciado apareceria como um rei, com vestes talares. Outros imaginavam que ele apareceria como general acompanhado por grande escolta. Outros ainda pensavam que ele era uma pessoa riquíssima que viria numa elegante carruagem, com uma equipe inumerável de serviçais. Todos o aguardavam ansiosamente. Apesar da diversidade das fantasias, a maioria concordava que o encontro com ele seria solene. Todos esperavam um discurso arrebatador. De repente, no calor do entardecer, quando os olhos confundiam as imagens no horizonte, surgiu discretamente um homem simples, de origem pobre. Ninguém o notou. Suas vestes eram surradas, sem nenhum requinte. Sua pele era desidratada, seca e sucada, resultado do trabalho árduo e da longa exposição ao sol. Não tinha escolta, não tinha carruagem, não tinha serviçais. Procurava passagem no meio da multidão, tocava as pessoas com suavidade, pedia licença e pouco a pouco conseguia seu espaço. Alguns não gostaram, outros ficaram indiferentes à sua atitude. Subitamente os olhares se cruzaram. João contemplou o homem dos seus sonhos. Foi arrebatado pela imagem. A imagem da fantasia das pessoas não coincidia com a imagem real. João via o que ninguém enxergava e, para espanto da multidão, exaltou sobremaneira aquele homem simples. As pessoas ficaram confusas e decepcionadas. Se a imagem a chocou, esperavam pelo menos que seus ouvidos se deliciassem com o mais excelente discurso. Afinal de contas, a fome e os transtornos sociais eram enormes. Elas precisavam de alento. Porém, o homem dos sonhos de João entrou mudo e saiu calado. O sonho da multidão se dissipou como as gotas d'água agredidas pelo sol do Saara. Desiludidas, as pessoas se dispersaram, mergulharam novamente na sua entediante rotina. Alguns jovens ouviram falar dos sonhos de João, mas estavam ocupados demais com a própria sobrevivência. Nada os animava, a não ser ouvir o grito do corpo suplicando por pão para saciar o instinto. O mar era o seu mundo. Não havia nada diferente no ar. De repente, dois irmãos ergueram os olhos e viram uma pessoa diferente caminhando pela praia. Não se importaram. Os passos do desconhecido eram lentos e firmes. O viandante se aproximou. Os passos silenciaram. Seus olhos focalizaram os jovens. Incomodados, eles se entreolhavam. Então o estranho estilhaçou o silêncio, ergueu a voz e lhes fez a proposta mais absurda do mundo. Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Nunca tinham ouvido tais palavras. Elas perturbaram seus paradigmas, mexeram com os segredos de suas almas. Ecoaram no lugar que os psiquiatras não conseguem perscrutar. Penetraram no espírito humano e geraram questionamentos sobre o significado da vida, sobre o valor da luta. Todos deveríamos, em algum momento da existência, questionar nossas vidas e analisar pelo que estamos lutando. Quem não consegue fazer este questionamento será servo do sistema, viverá para trabalhar, cumprir obrigações profissionais e apenas sobreviver. Por fim, sucumbirá no vazio. Os nomes dos irmãos que ouviram esse convite eram Pedro e André. A rotina do mar havia afogado seus sonhos. O mundo deles tinha poucas léguas, mas apareceu-lhes um vendedor de sonhos que lhes incendiou o espírito. Com uma sentença, ele os estimulou a trabalharem para a humanidade e a enfrentarem o oceano imprevisível da sociedade. Jesus Cristo não havia feito nenhum ato sobrenatural. No entanto, sua voz tinha o maior de todos os magnetismos, porque vendia sonhos. Vender sonhos é uma expressão poética que fala de algo invendável. Ele distribuía um bem que o dinheiro jamais pôde comprar.
O mestre dos mestres assombra os fundamentos da psicologia. Quem se arriscaria a segui-lo? Pense um pouco. Por que seguir esse homem? Quais são as credenciais daquele que fez a proposta? Que implicações sociais e emocionais ela teria? O vendedor de sonhos era um estranho para os dois irmãos. Não tinha nada de palpável para oferecer a esses jovens. Você aceitaria tal oferta? Largaria tudo para entregar sua vida em prol da humanidade? Jesus não prometeu estradas sem acidentes, noites sem tempestades, sucessos sem perdas, mas prometeu força na terra do medo, alegria nas lágrimas, afeto no desespero. Parecia loucura segui-lo. Teriam de explicar para os amigos e parentes sua atitude, mas como explicar o inexplicável? Pedro e André foram atraídos pelo vendedor de sonhos, mas não entendiam as consequências de seus atos. Só sabiam que qualquer barco, ainda que fosse o maior dos navios, era pequeno demais para conter seus sonhos. Pouco depois, o mestre da vida encontrou dois outros irmãos mais novos e inexperientes. Eram Tiago e João. Eles estavam à beira da praia consertando as redes. Ao seu lado se encontravam seu pai e os empregados. O mestre se aproximou deles, fitou-os e fez o mesmo intrigante convite. Não os persuadiu, não ameaçou nem pressionou, apenas os convidou. Foram 5 segundos que mudaram suas vidas. Foram 5 segundos que abriram as janelas da memória que continham anos de anseio pela liberdade e pelo libertador da nação oprimida. Zebedeu, o pai, ficou pasmo com a atitude dos filhos. Escorriam lágrimas no seu rosto e dúvidas na sua alma. Ele tinha barcos, era um negociante, sua esposa era uma mulher de fibra. Queria que seus filhos fossem prósperos no território da Galileia. Mas veio alguém e lhes ofereceu o mundo, chamou-os para trabalhar no coração humano. Deixaram-se convencer de que ele era o Messias, era uma tarefa árdua. Ele não podia ser tão comum, despojado, sem pompa e comitiva. Os empregados, chocados, perderam o fôlego. O pai, vendo a ousadia dos filhos e observando seus olhos brilhando como pérolas, em busca dos mais excelentes sonhos, os abençoou. Talvez tenha pensado: os jovens são rápidos para decidir e rápidos para retornar. Logo voltarão para o mar. A vida é um contrato de risco. Basta estar vivo para correr riscos. Risco de fracassar, ser rejeitado, frustrar-se consigo mesmo, decepcionar-se com os outros, ser incompreendido, ofendido, reprovado, adoecer. Não devemos correr riscos irresponsáveis, mas também não devemos temer andar por terrenos desconhecidos, respirar ares nunca antes aspirados. Viver é uma grande aventura. Quem fica preso num casulo com medo dos acidentes da vida, além de não eliminá-los, será sempre frustrado. Quem não tem audácia e disciplina pode alimentar grandes sonhos, mas eles serão enterrados nos solos da sua timidez e nos destroços das suas preocupações. Estará sempre em desvantagem competitiva. Os jovens galileus foram corajosos ao atender o convite de Jesus Cristo. Tinham muitos defeitos em suas personalidades, mas começaram a ver o mundo de outra maneira. Abriram o leque da inteligência. Não sabiam onde dormiriam, nem o que comeriam. Só sabiam que o vendedor de sonhos indicava que queria mudar o pensamento do mundo. Não sabia como ele realizaria seu projeto, mas não queriam ficar longe desse sonho. Porém, quem foi mais audacioso? Os discípulos ao seguir Jesus ou Jesus ao escolhê-los? O material humano é vital para o sucesso de um empreendimento. Uma empresa pode ter máquinas, tecnologia, computadores, mas se não tiver homens criativos, inteligentes, motivados, que saibam prevenir erros, trabalhar em equipe e pensar a longo prazo, ela poderá sucumbir. Vejamos o material humano que o vendedor de sonhos escolheu e quais os riscos que ele correu. Farei apenas uma síntese das características de personalidade de alguns discípulos. O time escolhido pelo mestre dos mestres. Mateus tinha péssima reputação. Era um publicano, coletor de impostos. Na época, os coletores eram famosos pela corrupção. Os judeus os odiavam, porque eles estavam a serviço do Império Romano que os explorava.
Mateus era uma pessoa sociável, gostava de festas e provavelmente usava dinheiro público para promovê-las. Tomé tinha a paranoia da insegurança. Só conseguia acreditar naquilo que tocava. Era rápido para pensar e rápido para desacreditar. Andava segundo a lógica. Faltava-lhe sensibilidade e imaginação. O mundo tinha que girar em torno das suas verdades, impressões e crenças. Desconfiava de tudo e de todos. Pedro era o mais forte, determinado e sincero do grupo. Porém, era inculto, iletrado, intolerante, irritado, agressivo, inquieto, impaciente, indisciplinado, não suportava ser contrariado, não era empreendedor e, como muitos jovens, não planejava o futuro, vivia somente em função dos prazeres do presente. Suas desqualificações não paravam por aí. Era hiperativo e intensamente ansioso, impunha e não expunha suas ideias, trabalhava mal suas frustrações, repetia os mesmos erros com frequência. Se vivesse nos tempos de hoje, seria um aluno que todo professor queria ver em qualquer lugar do mundo, menos em sua sala de aula. Mas ele foi um dos escolhidos. Você teria coragem de escolhê-lo? No momento em que seu mestre foi preso, o clima era tenso e destituído de racionalidade. Havia uma escolta de cerca de 300 soldados no local. Impulsivo, Pedro cortou a orelha de um soldado. Sua reação quase provoca uma chacina. Todos os discípulos correram risco de morrer por sua atitude impensada. João era o mais jovem, amável, prestativo, altruísta, porém também era ambicioso, irritado, intolerante, intempestivo. Não sabia colocar-se no lugar dos outros, nem pensar antes de reagir. Não sabia proteger sua emoção, nem filtrar os estímulos estressantes. Almejava a melhor posição entre os discípulos. Pensava que o reino de Jesus era político e, por isso, após uma reunião familiar, sua mãe suplicou ao mestre, no auge da fama, que quando instalasse seu governo, um de seus filhos se assentasse à sua direita e o outro à esquerda. Os cargos inferiores pertenceriam aos outros. A personalidade de João tinha paradoxos. Era simples e explosiva, amável e flutuante. Jesus chamou a ele e a seu irmão, Tiago de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Quando confrontados, reagiam agressivamente. Apesar de ter ouvido incansavelmente o discurso de Jesus Cristo sobre dar a outra face, amar os inimigos, perdoar tantas vezes quantas fossem necessárias, João teve a coragem de pedir ao próprio Jesus que assassinasse com fogo os que não seguiam com eles. Judas Iscariotes era moderado, dosado, discreto, equilibrado e sensato. Não há elementos que indiquem que se tratava de uma pessoa tensa, ansiosa e inquieta. Nunca tomou uma atitude agressiva ou impensada. Jamais foi repreendido por seu mestre. Sabia lidar com a contabilidade e por isso cuidava do dinheiro do grupo. Era um zelote, pertencia a um grupo social de refinada cultura. Provavelmente era o mais eloquente e o mais polido dos discípulos. Mostrava preocupação com as causas sociais, agia silenciosamente. Os discípulos diante de uma equipe de psicólogos. Se uma equipe de psicólogos especialista em avaliação da personalidade e desempenho intelectual analisasse a personalidade do time escolhido pelo mestre dos mestres, provavelmente todos seriam desaprovados, exceto Judas. Judas era o mais bem preparado dos discípulos. Tinha as melhores características de personalidade, exceto uma. Não era uma pessoa transparente. Ninguém sabia o que se passava dentro dele. Essa característica corroeu sua personalidade como traça. Levou-o a ser infiel a si mesmo, a perder a capacidade de aprender. Tinha tudo para brilhar, mas aprisionou-se no calabouço dos seus conflitos. Antes de trair Jesus, traiu a si mesmo. Traiu sua consciência, seu amor pela vida, seu encanto pela existência. Isolou-se, tornou-se autopunitivo. O maior vendedor de sonhos de todos os tempos, contrariando a lógica, escolheu uma equipe de jovens completamente despreparada para a vida e para executar um grande projeto. Os discípulos correram riscos ao segui-lo, mas ele correu riscos incomparavelmente maiores ao escolhê-los.
Ele tinha pouco mais de 3 anos para ensinar-lhes. Era um tempo curtíssimo para transformá-los no maior grupo de pensadores e empreendedores desta terra. Almejava lapidar a sabedoria na personalidade rude e complicada deles e torná-los capazes de incendiar o mundo com suas ideias e, desse modo, mudar para sempre a história da humanidade. A escolha de Jesus não foi baseada no que aqueles jovens possuíam, mas no que ele era. A autoconfiança e a ousadia de Jesus não têm precedentes. Ele preferiu começar do zero, trabalhar com jovens completamente desqualificados, a trabalhar com os fariseus saturados de vícios e preconceitos. Preferiu a pedra bruta à mal lapidada. Os sonhos que contagiavam o inconsciente. A vida sem sonhos é como um céu sem estrelas. Alguns sonham em ter filhos, em rolar no tapete com eles, em se tornarem seus grandes amigos. Outros sonham em ser cientistas, em explorar o desconhecido e descobrir os mistérios do mundo. Outros sonham em ser socialmente úteis, em aliviar a dor das pessoas. Alguns sonham uma excelente profissão, em ter grande futuro, em possuir uma casa na praia. Outros sonham em viajar pelo mundo, conhecer novos povos, novas culturas e se aventurar por ares nunca antes desvendados. Sem sonhos, a vida é como uma manhã sem orvalho, seca e árida. O mestre dos mestres andava aos brados pelas cidades, vielas e na beira das praias, discursando sobre os mais belos sonhos. Seu discurso era contagiante, seus ouvintes ficavam eletrizados, seus sonhos mexiam com os desejos fundamentais do ser humano de todas as eras. Eles tocavam o inconsciente coletivo e traziam dignidade à existência tão breve, tão bela, mas tão sinuosa. Quais foram os principais sonhos que abriram as janelas da inteligência dos discípulos e irrigaram suas vidas com uma meta superior? Vendia o sonho de um reino justo. As pessoas que o ouviam ficavam perplexas. Elas deviam se perguntar: quem é esse homem? Que reino justo é esse que ele proclama? Conhecemos os reinos terrenos que nos exploram e nos discriminam, mas nunca ouvimos falar de um reino dos céus. Ele proclamava com ousadia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A palavra arrepender, usada por Jesus, explorava uma importante função da inteligência. Ela não significava culpa, autopunição ou lamentação. No grego, ela significa uma mudança de rota, revisão de vida. Queria que as pessoas repensassem seus caminhos, revisassem seus conceitos, retirassem o gesso de suas mentes. Os que são incapazes de repensar serão sempre vítimas e não autores de sua história. O mestre dos mestres discursava sobre um reino que estava além dos limites tempo-espaço. Um reino onde habitava a justiça, onde não havia classes sociais, não existia discriminação, uma esfera onde a paz envolveria o território da emoção e as angústias e aflições humanas não seriam sequer recordadas. Não era este um grandioso sonho? Os tempos de Jesus eram uma época de terror. Tibério César, o imperador romano, dominava o mundo com mão de ferro. Para financiar a pesada máquina administrativa de Roma, pesados impostos eram cobrados. A fome fazia parte do cotidiano. Não se podia questionar. Todo motim era rebelado com massacres. O momento político recomendava discrição e silêncio. Mas nada calava a voz do mais fascinante vendedor de sonhos. Vendia o sonho da liberdade. Sem liberdade, o ser humano se deprime, se asfixia, perde o sentido existencial. Sem liberdade, ele se destrói ou destrói os outros. Por isso, o sistema carcerário não funciona. A prisão exterior mutila o ser humano, mas não transforma a personalidade de um criminoso, não expande a sua inteligência, não reedita as áreas do seu inconsciente que financiam o crime. Apenas imprime dor emocional. Eles precisam ser reeducados, conscientizados, tratados. Jesus falava sobre a falta de liberdade interior, que é mais grave e sutil que a exterior. Vivemos em sociedades democráticas, falamos tanto de liberdade, mas frequentemente ela está longe do território da psique. Existem diversas formas de restrição à liberdade.
As preocupações existenciais, os pensamentos antecipatórios, a ditadura da estética do corpo e a exploração emocional das propagandas são algumas delas. Gostaria de destacar a fábrica de ícones construída pela mídia. Os jovens não têm seus pais, professores e os demais profissionais que lutam para vencer profissionalmente como seus modelos de vida. Seus modelos são mágicos. Atores, esportistas, cantores que fazem sucesso do dia para a noite. Esse modelo mágico não tem alicerces, não dá subsídios para suportar dificuldades e enfrentar desafios. Cria uma masmorra interior, sonhos inalcançáveis. Cria uma grande maioria gravitando em torno de uma minoria. Para a psicologia, a supervalorização é tão aviltante quanto a discriminação. Jesus discorria sobre uma liberdade poética, a liberdade de escolha, de construir caminhos, de seguir a própria consciência. Discursava sobre o gerenciamento dos pensamentos, a administração da emoção, o exercício da humildade, a capacidade de perdoar, a sabedoria de expor e não impor as ideias, a experiência plena do amor pelo ser humano e por Deus. O mestre da vida vivia o que discursava. Não impedia as pessoas de abandoná-lo, de traí-lo, nem mesmo de negá-lo. Nunca houve alguém tão desprendido que exercitasse de tal forma a liberdade. Vendia o sonho da eternidade. Onde estão Napoleão Bonaparte, Hitler, Stalin? Todos pareciam tão fortes, cada um a seu modo, um na força física, outros na loucura. Mas, por fim, todos sucumbiram ao caos da morte. Os anos passaram e eles se despediram do breve parêntese do tempo. Viver é um evento inexplicável. Mesmo quando sofremos, nos angustiamos e perdemos a esperança, somos complexos e indecifráveis. Não apenas a alegria e a sabedoria, mas também a dor e a insensatez revelam a complexidade da psique humana. Diariamente imprimimos no córtex cerebral, através da ação psicodinâmica do fenômeno RAM, milhares de experiências psíquicas. São milhões de experiências anuais que tecem a coxa de retalhos da nossa personalidade. Quem pode esquadrinhar os fenômenos que nos transformam em Homo intelligens? Quem pode decifrar os segredos que financiam as crises de ansiedade e as primaveras dos prazeres? Quando viajo com minhas filhas à noite e vejo ao longe as casas nas fazendas com uma luz acesa, eu pergunto a elas: quem serão as pessoas que moram naquela casa? Quais são seus sonhos, suas alegrias mais importantes? Quais foram as lágrimas que elas nunca choraram? Desejo imunizar minhas filhas, levá-las a compreender que cada ser humano possui uma história fascinante, independentemente dos seus erros, acertos, vitórias e derrotas. Almejo que elas respeitem a vida e percebam a complexidade da personalidade. Todavia, um dia essa personalidade experimenta o caos. A magnífica vida que possuímos vai para a solidão de um túmulo. Despreparada, enfrenta o seu maior evento, o seu capítulo final. Todo dinheiro, fama, status, labutas não acrescentam um minuto à existência. O fim da vida sempre perturbou o ser humano, dos primários aos intelectuais. Todos os heróis se tornam frágeis crianças no término da vida. A medicina luta desesperadamente para prolongar a vida e dar qualidade a ela. As religiões têm a mesma aspiração. Elas discorrem sobre o alívio da dor e a superação da morte. Sem dúvida, a continuidade consciente e livre da existência é o maior de todos os sonhos. Do ponto de vista científico, nada é tão drástico para a memória e para o mundo das ideias quanto o esfalecimento cerebral. A memória se desorganiza, bilhões de informações se perdem, os pensamentos se descolam da realidade, a consciência mergulha no vácuo da inconsciência. O tudo e o nada se tornam a mesma coisa. Jesus vendia com todas as letras o sonho da eternidade. Ele tinha plena consciência das consequências filosóficas, psicológicas e biológicas da morte. Mas, com segurança inigualável, discorria sobre sua superação.
Para a perplexidade da medicina, ele dizia ousadamente que pisava nesta terra para trazer esperança ao mortal. A morte não destruiria a colcha de retalhos da memória. O ser humano sobreviveria e resgataria sua identidade, retomaria a sua consciência. Pais abraçariam seus filhos depois que fechassem os olhos. Amigos se reencontrariam depois de longa despedida. Nunca alguém foi tão longe em seus sonhos. Seus discursos arrebatavam multidões. Vendia o sonho da felicidade inesgotável. É impossível exigir estabilidade plena da energia psíquica, pois ela se organiza, se desorganiza e se reorganiza continuamente. Não existem pessoas calmas, alegres, serenas sempre, nem mesmo existem pessoas ansiosas, irritadas e incoerentes permanentemente. Ninguém é emocionalmente estático, a não ser que esteja morto. Devemos reagir e nos comportar sob determinado padrão para não sermos inestáveis, mas este padrão sempre refletirá uma emoção flutuante. A pessoa mais tranquila perderá sua paciência. A pessoa mais ansiosa terá momentos de calma. Só os computadores são rigorosamente estáveis, por isso, eles são lógicos, programáveis e, portanto, de baixa complexidade. Nós, ao contrário, somos tão complexos que nossa disposição, humor, interesses mudam com frequência. Devemos estar preparados para enfrentar os problemas internos e externos. Devemos ter consciência de que os problemas nunca vão desaparecer nessa sinuosa e bela existência. Podemos evitar alguns, outros, porém, são imprevisíveis. Mas os problemas existem para serem resolvidos e não para nos controlar. Infelizmente, muitos são controlados por eles. A melhor maneira de ter dignidade diante das dificuldades e sofrimentos existenciais é extrair lições deles. Caso contrário, o sofrimento é inútil. Ser feliz do ponto de vista da psicologia não é ter uma vida perfeita, mas saber extrair sabedoria dos erros, alegria das dores, força das decepções, coragem dos fracassos. Ser feliz nesse sentido é o requisito básico para a saúde física e intelectual. O maior vendedor de sonhos certa vez chocou seus ouvintes. Ele estava numa grande festa. O clima, entretanto, era de terror. Ele corria risco iminente de ser preso e morto. Seus discípulos esperavam que dessa vez ele fosse discreto, passasse despercebido. Mais uma vez, ele os deixou perplexos. Subitamente, ele se levantou e, com sua voz altissonante, disse: "Quem tem sede, vem a mim e beba." Ele discorreu sobre a angústia existencial que fala fundo em todo ser humano, dos riscos aos miseráveis, e vendeu o sonho do prazer pleno do mais alto sentido da vida. Ele bradou a todos os ouvintes que quem que tivesse sede emocional bebesse da sua felicidade, quem fosse ansioso bebesse da sua paz. Jamais alguém fez esse convite em toda a história. Nunca alguém foi tão feliz na terra de infelizes. A morte o rondava, mas ele homenageava a vida. O medo cercava, mas ele bebia da fonte da tranquilidade. Que homem é esse que discursava sobre prazer na terra do terror? Que homem é esse que revelava uma paixão pela vida quando o mundo desabava sobre ele? Sem dúvida, ele é o maior vendedor de sonhos de todos os tempos. Trabalhando na personalidade até o último momento. O mestre dos mestres tinha de revolucionar a personalidade do seu pequeno grupo para que os discípulos revolucionassem o mundo. Seria a maior revolução de todos os tempos, mas essa revolução não poderia ser feita com o uso de armas, força, chantagem, pressões, pois estas ferramentas sempre usadas na história não conquistam o inconsciente, elas geram servos e não pessoas livres. Parecia loucura o projeto de Jesus. Era quase impossível atuar nos bastidores da mente dos discípulos e transformar as matrizes conscientes e inconscientes da memória para tecer novas características de personalidade neles. Não sabemos onde estão as janelas doentias da nossa personalidade.
Para termos uma ideia, a área equivalente à cabeça de um alfinete contém milhares de janelas com milhões de informações no córtex cerebral. Como encontrá-las? Como transformá-las? O processo é tão complicado que um tratamento psíquico demora semanas, meses e, em alguns casos, anos para ser bem sucedido. Deletar a memória é uma tarefa fácil nos computadores. No homem, ela é impossível. Todas as misérias, conflitos e traumas emocionais que estão arquivados não podem ser destruídos, a não ser que haja um trauma cerebral. A única possibilidade, como vimos, é sobrepor novas experiências no locus das antigas, o que chamamos de reedição, ou então construir janelas paralelas que se abrem simultaneamente às doentias. Se você tiver uma janela paralela que contém segurança, ousadia, determinação e que se abre simultaneamente às janelas do medo, do pânico, da ansiedade, você terá subsídio para superar sua crise. Se não possui essa janela, terá grandes chances de se tornar uma vítima. Mas como reeditar a memória dos discípulos ou construir janelas paralelas em tão pouco tempo? Sinceramente, era uma tarefa quase impossível. Se fosse viável transportar os mais ilustres psiquiatras e psicólogos clínicos através de uma máquina do tempo para tratar dos discípulos de Jesus com 7 sessões por semana, mesmo assim os resultados seriam pobres. Por quê? Porque eles não tinham consciência dos seus problemas. O grande desafio para o sucesso do tratamento psicológico não é a dimensão de uma doença, mas a consciência que o paciente tem da doença e a capacidade de intervenção na sua dinâmica. Há poucos dias atendi um paciente que sofre de síndrome do pânico há 10 anos. Tomou muitos tipos de antidepressivos e tranquilizantes, mas os ataques permaneceram. Depois de conhecer sua história, expliquei-lhe o mecanismo dos ataques de pânico. Comentei sobre a abertura das janelas da memória em frações de segundos, o volume de tensão decorrente dessa abertura e o encarceramento do eu. Disse-lhe que o eu deveria sair da plateia, entrar no palco da mente no momento do ataque de pânico, foco de tensão, desafiar sua crise, gerenciar os pensamentos, criticar a postura submissa da emoção e se tornar o diretor do roteiro da sua vida. Esse processo é um treinamento. Quem o realiza, reedita seu inconsciente e constrói janelas paralelas. Tem grande possibilidade de ficar livre dos medicamentos e do seu psiquiatra ou psicólogo. Sempre que treino psicólogos, enfatizo que eles devem nutrir o eu dos pacientes para que eles deixem de ser espectadores passivos das próprias misérias. Os pacientes têm o direito de conhecer o funcionamento básico da mente, os papéis da memória, a construção das cadeias de pensamentos para serem líderes de si mesmos. Por que é tão difícil mudar a personalidade? Porque ela é tecida por milhares de arquivos complexos e contém bilhões de informações e experiências. Não possuímos ferramentas para mudar magicamente esses arquivos que se interrelacionam multifocalmente. Quem muda as janelas do medo, da impulsividade, da timidez, do humor triste rapidamente? Na medicina biológica, alguns tratamentos são rápidos. Na medicina psicológica, é necessário reescrever os capítulos das histórias arquivadas na memória. Os discípulos tinham milhares, ou talvez milhões de janelas doentias. Eles frustraram seu mestre continuamente durante mais de 3 anos. Jesus pacientemente os treinava. O mestre dos mestres demonstrava que detinha o mais elevado conhecimento de psicologia. Conhecia o processo de transformação da personalidade. Nunca fez um milagre na personalidade humana, pois sabia que ela é um campo de reedição difícil de ser operacionalizado. Ele criou conscientemente ambientes pedagógicos nas praias, nos montes, nas sinagogas para produzir ricas experiências que pudessem se sobrepor às zonas doentias do inconsciente dos discípulos. Creio que ele realizou o maior treinamento para a transformação da personalidade de todos os tempos. Ao analisar a personalidade de Jesus Cristo sob o olhar da ciência, fiquei assombrado.
Tive a convicção de que a ciência foi tímida e omissa por nunca ter investigado a sua inteligência. Por isso ele foi banido das universidades, excluído da formação dos psicólogos, educadores, sociólogos, psiquiatras. Foi um prejuízo enorme. As sociedades ocidentais tornaram-se cristãs somente no nome. Jesus Cristo programou como um microcirurgião que disseca pequenos vasos e nervos, situações e ambientes para treinar e transformar os discípulos. Cada parábola, cada gesto diante dos marginalizados que o procuravam e cada atitude perante uma situação de perseguição eram laboratórios onde se realizava esse treinamento. Ele provou que em qualquer época da vida podemos mudar os pilares centrais que estruturam a nossa personalidade. Seus laboratórios eram uma universidade viva. Seu objetivo era expor espontaneamente as mazelas do inconsciente. As fragilidades apareciam, as ambições afloravam, a arrogância vinha à tona, a insensatez surgia. Seus laboratórios aceleravam o processo de tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico. Depois de anos de análise detalhada, é que fui entender o processo usado pelo mestre dos mestres. Todos os seus comportamentos tinham um alvo imperceptível aos olhos. Quando era gentil com uma prostituta, ele tratava o preconceito dos discípulos. Quando era ousado em situações de risco, ele tratava a insegurança deles. Reconstruindo o ser humano. Vamos analisar uma das mais belas passagens de sua vida. Horas antes de ser preso, ele teve na última ceia um conjunto de atitudes capazes de deixar perplexa a psiquiatria e a psicologia. A última ceia é mundialmente famosa, mas pouquíssimo conhecida sob o ângulo científico. Como estava para morrer, ele teria que ensinar rapidamente as mais belas lições de inteligência, como a arte da solidariedade, a capacidade de se colocar no lugar do outro, o respeito pela vida. Teoricamente, precisaria de anos para realizar essa tarefa pedagógica. Então, sem dizer qualquer palavra, o mestre pegou uma bacia de água e uma toalha e começou a lavar os pés daqueles discípulos que lhe deram tanta dor de cabeça. É simplesmente inacreditável sua atitude. Jesus estava no auge da fama. Multidões queriam vê-lo. Os discípulos o colocavam num patamar infinitamente mais alto do que o do imperador Tibério César, que governava Roma. De repente, ele abdica da mais alta posição, se prostra diante dos jovens galileus e começa a extirpar a sujeira dos seus pés. Eles ficaram paralisados, chocados, estarrecidos. Eles se entreolhavam com um nó na garganta. Não sabiam o que dizer. Enquanto as gotas de água escorriam por seus pés, um rio emocional percorria os bastidores da mente deles, irrigando os becos da inteligência. O mestre dos mestres conquistava o inconquistável, penetrava nos solos inconscientes, reescrevendo as janelas da intolerância, da disputa predatória, da inveja, do ciúme, da vaidade. Foram 10 ou 20 minutos que causaram mais efeitos do que décadas de bancos escolares ou anos de psicoterapia. A última ceia foi o maior laboratório de tratamento psíquico e enriquecimento da arte de pensar de que se tem notícia. Esta terra produziu mentes brilhantes, mas nunca ninguém foi tão longe como Jesus Cristo. Ele foi o mestre dos mestres. Ele fez isso quando estava para ser torturado e morto. Quem é capaz de raciocinar no caos? Após tomar essa atitude, ele disse que no seu reino as relações seriam completamente diferentes das que existem na sociedade. O maior não é aquele que domina, tem mais poder político ou financeiro, mas aquele que serve. Para ele, somente aquele que abdica da autoridade é digno dela. Qualquer líder espiritual, político, social que deseja que as pessoas gravitem em torno de si não é digno de ser um líder. Os que usam o poder e o dinheiro para controlar os outros estão despreparados para possuí-los. Somente os que servem são dignos de estar no comando.
O mestre da vida foi fiel às suas palavras, viveu o que discursou. Deu mais importância aos outros do que a si, mesmo diante da morte. Foi digno da mais alta autoridade porque abdicou dela. O maior vendedor de sonhos foi o maior educador e o maior psicoterapeuta de todos os tempos. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Se as religiões e a ciência descobrissem a grandeza da sua inteligência, as sociedades nunca mais seriam as mesmas. Cury, 2001. Apostando tudo o que tinha nos que o frustravam. Após sair da última ceia, os discípulos decepcionaram seu mestre ao máximo. Ele estava para ser preso e aguardava a escolta. Pela primeira vez pediu algo a eles. Solicitou que estivessem com ele naquele momento angustiante, mas os discípulos, estressados por vê-lo suando sangue e sofrendo, dormiram. Judas chegou com a escolta, traiu o mestre com um beijo. Em vez de ser dominado pela frustração e ódio, Jesus gerenciou seus pensamentos, relaxou sua emoção e olhou com gentileza para o seu traidor. O espantoso é que a análise psicológica revela que Jesus não tinha medo de ser traído por Judas, tinha medo de perder Judas, de perder um amigo. Ele disse: "Com um beijo me traz." Queria dizer: "Você tem certeza de que é isso que deseja? Pense antes de reagir." Judas ficou perturbado, saiu de cena, não esperava essa resposta. O mestre dos mestres não desistiu dele. Queria reconquistá-lo, levá-lo a usar seu dramático erro para crescer. Queria que Judas não fosse controlado pela culpa ou pela autopunição, nem desistisse de sua vida. Infelizmente, Judas não ouviu a voz suave, sábia e afetiva de seu mestre. Jamais uma pessoa traída amou tanto um traidor. Horas depois de ser preso, Pedro golpeou-o 3 vezes, negando veementemente que o conhecia. Pedro amava o mestre profundamente, mas estava no cárcere da emoção. Não raciocinava. Jesus não exigiu nada dele. Ainda o estava treinando. No momento em que ele o nega pela última vez, o mestre vira-se para ele e diz: "Eu o compreendo." Você já disse para alguém que errou muito com você: "Eu o compreendo"? Somos muitas vezes carrascos das pessoas que erram, até dos nossos filhos e alunos, mas o maior vendedor de sonhos jamais desistiu dos jovens que escolheu. Os jovens também são implacáveis e agressivos com os erros dos seus pais. Falta compreensão na espécie humana e sobra punição. Pedro saiu de cena e pôs-se a chorar. Nesse momento ele deu um salto na sua vida. Seu erro foi transformado num pilar de crescimento e não em objeto de punição, como nas provas escolares das sociedades modernas. Neste livro, ainda irei discorrer sobre a crise de educação e a destruição de sonhos. Apesar dos inúmeros defeitos dos discípulos, 2 qualidades os coroavam. Eles tinham disposição para explorar o novo e sede de aprender. Bastava isso para o mestre, pois ele acreditava que a pedra bruta seria lapidada ao longo da vida. Sabia que seu projeto levaria tempo para ser implantado, mesmo depois que se fechassem os olhos. Não se importava com os acidentes de percurso. Confiava nas sementes que plantara. Acreditava que elas germinariam na terra da timidez, nos solos da insegurança, nas planícies rochosas da intolerância. Por fim, seus discípulos se tornaram uma equipe excelente de pensadores. Analise as cartas de Pedro que estão no Novo Testamento. Elas são um tratado de psicologia social. Errou muito, mas cresceu demais. Jesus Cristo investiu sua inteligência em pessoas complicadíssimas para mostrar que todo ser humano tem esperança. As pessoas mais difíceis com quem você convive têm esperança. A história de Jesus é um exemplo magnífico. Demonstra que as pessoas que mais nos dão dor de cabeça hoje podem vir a ser as que mais nos darão alegrias no futuro. O que fazer? Invista nelas. Não seja um manual de regras e críticas. Surpreenda-as, cative-as, ensine-as a pensar, compreenda-as, plante sementes. Vendendo sonhos até a última gota de sangue.
Ninguém espera uma reação inteligente de uma pessoa torturada, ainda mais pregada numa cruz. A memória bloqueada, o raciocínio abortado, o instinto controlado, o medo e a raiva dominam. Jesus foi surpreendente quando estava livre, mas foi incomparavelmente mais surpreendente quando foi crucificado. Na primeira hora da crucificação, ele abriu as janelas da inteligência e bradou: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Perdoou homens indesculpáveis, compreendeu atitudes incompreensíveis, incluiu pessoas dignas de completa rejeição. Um dos ladrões ao seu lado ouviu essa frase e ficou assombrado. A dor lhe cortara o raciocínio, seus olhos estavam turvos, seus pulmões ofegantes, mas ao ouvir o brado de Jesus, recebeu um golpe de lucidez. Seus olhos se abriram, virou o rosto e viu por trás do corpo magro e mutilado de Jesus uma pessoa encantadora. Pouco tempo depois, ainda que sem forças, o criminoso pediu-lhe: Quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Os gestos de Jesus o fizeram sonhar com um reino acima dos limites do tempo, um reino completo complacente e que transcendia a morte. Que homem é esse que, mesmo dilacerado, era capaz de inspirar o miserável a sonhar? Os que estavam aos pés da cruz ficaram fascinados. Reações fascinantes como essas ocorreram durante as 6 longas horas da crucificação. Foi a primeira vez na história que alguém sangrando, esmagado pela dor física e emocional, surpreendeu os que estavam livres. Quando Jesus deu o último suspiro, o chefe da guarda romana encarregado de cumprir a sentença condenatória de Pilatos disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Enxergou além dos parênteses do tempo, viu a sabedoria ser transmitida por um mutilado na cruz. Muitos políticos e intelectuais não conseguem influenciar as pessoas com suas ideias, ainda que estejam livres para debater o que pensam. Mas o Mestre dos Mestres abalou os alicerces da ciência ao levar as pessoas a velejarem pelo mundo dos sonhos, enquanto todas as suas células morriam. Agostinho, Francisco de Assis, Tomás de Aquino, Spinoza, Egeu, Abraham Lincoln, Martin Luther King e milhares de pessoas de diferentes religiões, inclusive não cristãs, foram influenciadas por ele. Ouviram a voz inaudível dos seus sonhos. Se Freud, Karl Marx, Jean-Paul Sartre tivessem a oportunidade de analisar profundamente a personalidade de Jesus como eu fiz, provavelmente não estariam entre os maiores ateus que pisaram nessa terra, mas entre os que mais se deixariam cativar por seus magníficos sonhos. Maomé chamou Jesus de sua dignidade no Alcorão, exaltando-o mais do que a si mesmo. O budismo, embora seja anterior a Cristo, incorporou seus principais ensinamentos. Sri Harakrishna, um dos maiores líderes espirituais da Índia, confessou que a partir de 1874 foi profundamente influenciado pelos ensinamentos de Jesus Cristo. O território consciente e inconsciente de Gandhi também foi trabalhado por seus pensamentos. O mestre dos mestres nunca pressionou ninguém a segui-lo, apenas convidava. Não andou mais do que 300 quilômetros a partir do lugar em que nascera, não tinha uma escolta, não possuía uma equipe de marketing, nunca derramou uma gota de sangue. Sua pequena comitiva se constituía de um grupo de apenas 12 jovens de personalidade difícil. Mas hoje, para nossa surpresa, bilhões de pessoas de todas as religiões, de todas as culturas, de todos os níveis intelectuais o seguem. Seguem alguém que não conheceram, seguem alguém que nunca viram, seguem alguém que lhes inspirou emoção e encheu suas vidas de sonhos.